Olá, estamos começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, toda semana a gente está sempre nos encontrando aqui para receber autoridades, personalidades, pessoas públicas que realmente vão dar a sua contribuição trazendo informações importantes para nós. E hoje nós recebemos o Vinícius Viana, ele que é criador do grupo Fibromoc, e que tem trabalhado exatamente na conscientização da fibromialgia e a importância de se trazer também benefícios para as pessoas que são acometidas desse problema. Dados dão conta de que cerca de 4% da população brasileira esteja hoje sofrendo com a fibromialgia. E por isso, cada vez mais existe uma conscientização e mobilização da sociedade no tratamento dessa doença. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Câmara em Foco. Eu que agradeço desde já. Essa oportunidade é preciosa e esse espaço a gente precisa muito mesmo. Tá certo. A gente falou de dados aqui de cerca de 4%, mas de repente pode ser um número bem maior, porque talvez muitas pessoas sejam acometidas e não se dão conta, né, ou ainda não chegaram a esse diagnóstico, né? Sim, exatamente. Até porque o diagnóstico ele é bastante difícil de se chegar a ele, porque até que a pessoa consiga chegar ao diagnóstico, ela precisa passar por muitos especialistas, né? E isso acaba dificultando bastante, atrasa o descobrimento da doença na pessoa, porque realmente hoje não existe ainda um exame que se possa detectar laboratorial. Então a pessoa necessita estar indo em vários especialistas até que ela consiga, por exclusão, né, de outros exames, chegar ao diagnóstico. Nós preparamos inclusive, né, um material que trata exatamente dos sintomas da fibromialgia, e de como tem sido feito o tratamento. Você vai conferir esse material aí agora, daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso bate-papo. Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Antes mesmo de falarmos sobre os principais sinais e sintomas da fibromialgia, vale a pena falar o que leva ao surgimento da fibromialgia. Então as principais hipóteses são, primeiro, após um trauma físico ou mesmo trauma emocional, ou também após uma infecção grave, é que surge a fibromialgia. Essas seriam as principais explicações para o aparecimento da fibromialgia. A fibromialgia é considerada uma síndrome com vários sinais e sintomas, sendo o principal sinal e sintoma é uma dor crônica difusa em diversas áreas do corpo, ou mesmo no corpo inteiro. Falando agora mais especificamente sobre sinais e sintomas da fibromialgia, resumo em 6 tópicos. Então, o primeiro deles, o mais importante, é essa dor crônica em diversas áreas do corpo, ou mesmo no corpo todo. Uma dor que persiste por pelo menos 3 meses. Segundo, a presença de pontos dolorosos na musculatura. Então, existem tender points, são 18 pontos em todo o corpo, na musculatura, em que a pessoa pode ter dor. Terceiro sinal e sintoma muito importante, alteração do sono e fadiga. Isso é muito comum. Geralmente a pessoa com fibromialgia tem dificuldade para dormir e tem um sono não restaurador, ou seja, ela acorda pela manhã mais cansada do que quando foi dormir. Quarto sinal e sintoma, quadro de depressão e ansiedade. É muito comum alterações psicológicas no paciente com fibromialgia, quadros de ansiedade, tristeza e depressão. Quinto sinal, alteração do hábito intestinal. Ou seja, a mulher com fibromialgia geralmente tem mudança do hábito intestinal, ou intestino um pouco mais preso, ou mesmo intestino mais solto. E por fim, não menos importante, alterações cognitivas, sobretudo a memória. Ou seja, a pessoa com fibromialgia tem, às vezes, dificuldade de concentração e esquecimento. E já sobre o diagnóstico, ele é essencialmente clínico, feito pelo médico, geralmente o reumatologista, que irá fazer o exame clínico no paciente para diagnosticar a fibromialgia, através de avaliando esses pontos dolorosos no corpo todo. E além disso, ele pede também alguns exames de sangue para afastar e excluir outras doenças reumatológicas. Até o momento não existe um tratamento específico para a cura da fibromialgia. Porém, a pessoa consegue conviver com a fibromialgia e ter boa qualidade de vida, baseado num tratamento médico, ali com medicamentos, a prática de atividade física regular e também acompanhamento com o psicólogo.
Muito bem, depois de saber um pouco sobre isso, né, realmente a gente percebe que é uma doença que limita muito a capacidade das pessoas, né, Vinícius? Sim, na verdade, muitas pessoas acabam não conseguindo mais desenvolver várias atividades, até mesmo corriqueiras em casa, porque ela traz uma série de complicações, não somente a dor, que é muito intensa, né? Mas acaba que a pessoa, por conta da fibromialgia, ela tem um agravamento de outras doenças que ela já tinha anteriormente, e isso acaba incapacitando para várias atividades, inclusive o índice de pessoas que acabam sendo obrigadas a deixar o trabalho, a sua atividade profissional é muito grande por conta disso, porque acaba acontecendo muito assim, da pessoa ter que tirar atestado com muita frequência, a pessoa às vezes amanhece bem, mas ao longo do dia ela já não está tão bem quanto ela acordou, então ao longo do tempo as coisas vão se agravando e ela acaba se tornando incapaz mesmo de realizar muitas atividades, tanto profissional quanto domésticas e até outras coisas corriqueiras mesmo. Você teve experiências de pessoas assim? Aliás, você criou um grupo, né, Fibromoc, exatamente para poder reunir essas pessoas, né? Conta um pouco para a gente da experiência delas. Então, na verdade, o grupo ele surgiu por conta de uma convivência que eu tenho diária, né? Em casa, minha esposa ela tem esse problema da fibromialgia. E assim como a minha esposa, a gente conhece outras pessoas também que têm o mesmo problema. E a gente que convive todos os dias, você entende o sofrimento que a pessoa passa. Às vezes uma simples brisa que a pessoa sente na pele, ela sente dor. Isso não é uma coisa comum, isso não é uma coisa que as pessoas consigam vencer com facilidade. Então, a gente que convive todos os dias sabe. E por a gente saber que outras pessoas na cidade também têm esse mesmo problema e que muitas vezes ela não tem voz e não tem como chegar ao poder público, por exemplo, para levar suas demandas, foi que surgiu a necessidade da gente criar um grupo, se organizar em grupo, para que essas pessoas possam ganhar visibilidade e a partir daí a gente conseguir encaminhar demandas para o poder público municipal, principalmente porque é o lugar onde a gente vive, né? Então tudo acontece no município. Então a gente partiu do princípio que se a gente mora no município, a assistência primeiramente tem que ser do município, porque é onde a pessoa está, onde a pessoa consegue ter um acesso mais fácil para ter a sua assistência. É verdade, né? A lei de 3 de junho de 2020, né? Lei 5.258, instituiu o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. Você entende que, apesar, né, de nós termos esse dia de conscientização, ainda há necessidade de mais consciência, Vinícius? Certamente. Existe uma frase que eu acho que define muito isso, né? Que a frase fala o seguinte: fibromialgia é uma dor que não se vê, pouco se fala e muito se sente. Então, é um conceito que a gente deve levar para as pessoas de que realmente a fibromialgia ela precisa ser mais difundida, as pessoas precisam adquirir essa consciência de que não é um problema fácil de ser resolvido e que as pessoas precisam, acima de tudo, vencer preconceito. Porque, na verdade, a fibromialgia, ela hoje até já é considerada uma deficiência, mas é uma deficiência que hoje é classificada como oculta. Por quê? A deficiência oculta, você olha para o indivíduo, você não consegue detectar visualmente a deficiência dela. Então, só quem passa as dores é que sabe o quanto é difícil. Então, quando as pessoas relatam suas dores e falam que para ela é muito difícil até mesmo levantar a mão, beber uma água, as pessoas falam, geralmente o que as pessoas falam é: ah, mas eu também sinto dor, ah, mas todo mundo sente dor e consegue fazer as coisas. Mas a dor que a pessoa sente com a fibromialgia não é uma dor comum. Na verdade, é como se fosse uma dor desregulada. A intensidade ela é muito mais ampliada do que se fosse numa pessoa comum. Então, a mesma dor que eu sinto com o toque de uma pessoa no meu corpo, ela é talvez 10, 100 vezes mais intensa numa pessoa que tem a fibromialgia. Então, essa consciência ela é importantíssima.
Então, esse dia 12 que foi instituído, pelo menos eu não tenho lembrança ainda de ter sido comemorada na cidade ou de ter sido amplamente divulgada. Então, é de extrema importância. O dia 12, ele vai trazer essa visibilidade que a gente está buscando, né? A gente acredita que a partir de quando ela começar a ser efetivada, né, essa prática do dia 12, as pessoas sim vão começar a se conscientizar, vai haver uma sensibilidade maior, porque uma das coisas que mais deixa o fibromialgico, vamos dizer, desanimado em seguir na sua luta, é justamente essa questão das pessoas terem esse preconceito, né? Então, muitas vezes o preconceito parte da família, os próprios pais, né, os familiares que convivem não entendem isso, né? Então, a gente precisa mesmo conscientizar as pessoas precisam falar mais sobre isso, precisam entender que essas pessoas que estão ao seu redor e que têm fibromialgia precisam de ajuda urgente, não é uma coisa que possa esperar como um outro problema no seu físico, que às vezes você tem um paliativo, não tem, né? Então é tudo muito difícil, né? A conscientização, ela passa pela conversa, pelo diálogo, pela importância, pela sensibilidade do poder público, das pessoas que estão em volta, amigos, familiares. Realmente é um obstáculo muito grande a ser vencido. Essa desinformação, né, gera uma certa ansiedade no fibromialgico? Desculpa. A desinformação das outras pessoas, né, gera uma ansiedade na pessoa? Sim, inclusive quem já tem uma ansiedade, ela acaba desencadeando uma ansiedade generalizada, porque todos os profissionais que tratam a fibromialgia, eles têm a convicção de que tanto o emocional quanto o físico, eles estão intimamente ligados. E quando o fibromialgico ele tem, por exemplo, um aborrecimento, uma tristeza profunda, às vezes até ela cai em depressão por conta do problema, as dores se intensificam. E quando as dores se intensificam, a pessoa se sente mais abalada. Então acaba virando um círculo vicioso, né? E como que você vai tratar uma coisa que as duas estão intimamente ligadas e elas se alimentam e você não enxerga, por exemplo, uma luz no fim do túnel? Porque a insensibilidade das pessoas ela é recorrente, porque às vezes o tratamento é difícil, às vezes os medicamentos ela não tem acesso. Então tudo isso, muitas vezes, como eu falei, a pessoa não tem mais uma profissão, ela fica sem renda. Então como que essas pessoas vão enfrentar esse problema, né, com coragem, com ânimo, porque muitas vezes ela não consegue nem levantar da cama. Então é um problema realmente muito difícil de ser tratado, de ser solucionado, mas eu creio que se houver grupos organizados como é hoje o Fibromoc, e se houver pessoas que são autoridades constituídas com boa vontade política, né, e que olhem com carinho para essas pessoas, eu acredito que, como a medicina fala, ainda não existe uma cura, né? Mas eu acredito que a qualidade de vida é sim possível de ser alcançada. Vinícius, né, ainda falando sobre os sintomas da doença, né? Você como, né, tendo a sua esposa que enfrenta a fibromialgia, até o diagnóstico, né, demora-se um pouco para compreender e isso leva, né, também a piora no estado de saúde? Sim, essa piora ela é significativa. Inclusive, a gente sabe que não só a demora do diagnóstico, mas, por exemplo, pessoas que foram diagnosticadas com outras doenças, como por exemplo a chikungunya, pessoas que não tinham às vezes a fibromialgia desenvolveram. Então, assim, dá para se ter uma ideia que de pouco tempo para cá, provavelmente o número de pessoas com fibromialgia aumentou muito significativamente, por conta de outras complicações. Tudo isso são coisas, são problemas, são dificuldades que o fibromialgico passa e que muitas vezes ele não tem assistência adequada como deveria, né? Então isso acaba agravando o problema. Pessoas que têm uma certa idade, às vezes ainda é pior, porque além da idade, né, que tem outros problemas para ser tratado, ainda com a fibromialgia,
a gente já sabe que idoso já tem uma certa tendência a uma depressão. Com a fibromialgia, isso com certeza vai ser uma probabilidade muito maior de acontecer. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência ao nosso bate-papo aqui com o Vinícius Viana, né? Ele que criou o grupo Fibromoc, está aí nesse enfrentamento, na luta, né? Para que haja melhores condições para os pacientes da fibromialgia. A gente vai continuar esse bate-papo, não saia daí, já já a gente volta aqui no nosso programa Câmara em Foco. Estamos de volta ao programa Câmara em Foco. Hoje nós estamos conversando com o Vinícius Viana, ele que é criador do grupo Fibromoc, que ajuda e conscientiza as pessoas com fibromialgia. Vinícius, vamos então falar um pouco sobre essa sua luta aí para essa conscientização. Você tem procurado o diálogo com os poderes, né, as autoridades municipais, para que mais seja feito nesse aspecto? Sim, nós como grupo, a gente entende que a gente precisa mesmo trazer essas demandas, né? E entendemos que as demandas, elas devem ser recebidas para aquelas pessoas que são autoridades constituídas no município. Né? Hoje, a gente, graças a Deus, tem sido bem recebido, inclusive pela Câmara Municipal. A gente tem conseguido o apoio de vários vereadores, né? Um deles que é o Ailton do Village, que foi o criador da lei que instituiu o dia de conscientização e enfrentamento à fibromialgia, que é o do dia 12 que a gente falou. Então, a gente tem trazido essas demandas e, graças a Deus, a gente tem visto a sensibilidade deles. Até porque também a gente já sabe que, além deles serem sensíveis à causa, eles conhecem pessoas, eles convivem com pessoas que têm esse problema, né? Alguns deles são fibromiálgicos, né? Vereadores que são aqui da casa, e quando não são, tem algum parente ou algum amigo que eles conhecem que tem. Então, só para citar alguns exemplos, a Carol Figueiredo, ela é fibromiálgica, né? A Maria Helena também é fibromiálgica. Então, assim, a gente traz essas demandas como uma pessoa que está cumprindo seu papel de cidadão, de munícipe, né? Que a gente sabe que é completamente legal, é legítimo. Então, eu creio que essa questão da gente conseguir participar de maneira ativa da política, trazendo demandas, é também de suma importância, não só no sentido da gente conseguir avançar nas pautas, mas de exercer mesmo a própria cidadania, como a Constituição diz que nós somos o povo que emana o poder, né? O poder emana do povo, diretamente ou indiretamente. Então, eu creio que a gente trazendo diretamente aos gabinetes as demandas é uma forma de participar ativamente e de maneira legítima das demandas que o poder público às vezes tem e muitas vezes por sua limitação até mesmo numérica, né, de secretarias e de pessoas que trabalham, às vezes até quer atender essas demandas, mas não recebe todas porque não tem como conhecer todas. Então, a gente, nesse papel de cidadão, a gente faz essa entrega da demanda, que eu acredito que auxilia também o poder público nesse sentido aí. Você falando sobre essa questão disso, nós temos a lei número 24.508, de 16 de outubro de 2023, que assegura ao indivíduo com fibromialgia direitos e benefícios previstos na Constituição e na legislação estadual. Isso tem chegado aos pacientes? Sim, no município tem chegado pouco ainda, né? Ela é uma lei estadual, foi criada para que as pessoas que tenham fibromialgia, elas possam usufruir dos mesmos direitos que um deficiente físico. Porque, como a gente falou aqui, é uma doença que incapacita também. Então, se essas pessoas conseguem ser assistidas dessa forma também,
a gente acredita que facilita a rotina, o dia a dia dessas pessoas, né, até na questão que muitas vezes ela passa corriqueiramente ao se deslocar no município para uma fila, por exemplo, ser atendida prioritariamente, para ter um espaço, às vezes num estacionamento que ela não tem. Então são medidas práticas que ajudam certamente no final das contas em qualidade de vida para essas pessoas. Como é que você tem tido, né? Você tem percebido, você tem tido contato com outros grupos de outras cidades, de outras localidades, né? E você entende que esse intercâmbio pode favorecer essa luta de vocês? Então, na verdade, grupos organizados assim, pelo menos aqui no município, a gente ainda não conhece, né? Tanto isso é verdade que a gente resolveu criar um grupo, porque a gente procurava apoio de algum grupo já estabelecido e a gente não conhecia. Então nós resolvemos criar esse grupo. Hoje a gente já consegue ter contato com alguns grupos de fora do município e que a gente vai, às vezes, pesquisando nas redes sociais e vai encontrando essas pessoas, né? E eu creio que é muito importante essa interação entre grupos, porque as experiências de uns podem ajudar nas experiências dos outros, né? E eu creio que, como grupo, a gente consegue ter muito mais força do que um indivíduo apenas que reivindica seu direito, que procura a garantia de algum direito já estabelecido. Então, a importância do grupo, ela é nesse sentido, de ganhar força mesmo, para que as pessoas que têm a autoridade, que possam ajudar de maneira prática, ou na política, ou em alguma outra forma, elas possam abraçar a causa e nos apoiar para que as demandas cheguem à sua solução final, que é a qualidade de vida, como eu já falei aqui, o nosso objetivo final. Vinícius, no bloco passado a gente viu aí um doutor explicando sobre a questão dos sintomas, né, do tratamento da fibromialgia. Tem muita gente que tem, mas não sabe que tem, né? Sim, muita gente. Inclusive, pessoas que descobrem muito lá na frente, porque elas já têm essas dores crônicas, mas sempre antes do diagnóstico, é porque você, por exemplo, minha esposa, a experiência dela é que desde criança ela sente muita dor. E quando ela chegou ao diagnóstico, a reumatologista falou para ela, a conclusão que eu chego é que desde criança você já tem esse problema. Só que a crise forte mesmo, que desencadeou essa situação que você está hoje, veio depois de adulta. Então sempre ela escutava assim, é porque você pula muito, você corre demais, isso aí é dor do crescimento, né? Porque às vezes o adolescente ou a criança queixa disso, verdade, né? Então acontece de ter muito uma estimativa errada por conta de não ter ainda o diagnóstico. Então isso daí acontece com pessoas, não somente pessoas como nós comuns, que não têm visibilidade nacional, mas tem muitas pessoas famosas que têm esse problema hoje, né? Atrizes, cantores, pessoas, apesar de que essa doença ela acomete mais as mulheres do que os homens. Não posso dizer com certeza, mas creio eu que talvez pela questão emocional, porque já que a mulher ela costuma ser muito mais vulnerável no emocional, então eu acredito que a probabilidade de desenvolver a fibromialgia seja maior por conta disso. Então a estimativa hoje é que 90% das pessoas que têm fibromialgia são do sexo feminino. Então é um índice muito grande. Se a gente for comparar os gêneros, né, de masculino e feminino, 90%, cerca de 90% dos casos é acometido em pessoas que são do sexo feminino. Vamos voltar a falar um pouquinho da Câmara Municipal, né? Como é que você sentiu, como é que você tem sentido o apoio da Casa Legislativa à causa da fibromialgia? Olha, eu posso falar que até me sinto surpreendido, sabe? Porque eu não esperava mesmo que houvesse uma sensibilização tão grande. As pessoas têm nos ouvido, a gente tem tido um acesso fácil aos gabinetes, sabe? Não existe aquela resistência de ficar remarcando, de ficar esperando para ouvir depois. As pessoas têm sido
como vereadores, eu posso falar de coração aberto e com muita gratidão que a gente tem sido muito bem recebido, né? Então, hoje a gente já tem requerimentos que já estão tramitando aqui na Câmara, né, Municipal de Vereadores, e um deles é a questão de que nós, como grupo, a gente deu a sugestão de que se criasse um cadastro municipal de fibromialgicos, né? Tendo em vista que ainda para nós é muito nebuloso a questão da estatística, né? De ter uma mensuração exata de onde estão essas pessoas, quantas são no município, e eu creio que é um passo importante de criar esse cadastro municipal, porque se a gente tem estatísticas com exatidão, né, a gente consegue saber as necessidades reais, a quantidade exata, até para o poder público em si. Eu acredito que é uma coisa que vai trazer um auxílio muito grande, porque na hora de direcionar as políticas públicas, o direcionamento vai ser muito mais assertivo. Então, hoje a Câmara, como eu falei, com esse apoio grande que a gente tem conseguido, já tem esse requerimento da criação do cadastro municipal de fibromialgicos, e também o outro requerimento que entrou, que foi para a criação da carteirinha, para que o fibromialgico possa portar uma carteirinha dizendo que ele é fibromialgico, para usufruir de alguns dos benefícios que hoje o município oferece para o deficiente físico, o fibromialgico também conseguir acesso a eles. Bom, hoje o grupo, o Fibromoc, né, ele ainda é um grupo, né, é uma reunião de pessoas, sim, que buscam exatamente caminhos, né, para que se possa melhorar a qualidade de vida dos fibromialgicos. Mas qual é a perspectiva do grupo, né? Qual o projeto? O que vocês pretendem, né, à medida que o grupo for crescendo, né? Se tornar uma entidade? Qual é a pretensão? Eu acredito que a gente se tornar uma entidade vai ser inevitável, porque conforme as demandas vão se tornando maiores e em maior quantidade, acaba que a necessidade impõe, né, de se ter uma sede, de se ter uma forma de ser reconhecido como CNPJ para conseguir alguns tipos de apoio que sem ele a gente não consegue, né? Então, para falar a verdade, quando a gente se organizou em grupo, a gente não tinha esse desejo de se tornar uma coisa formal como CNPJ, né? Mas eu vejo que o caminho é inevitável, porque a dimensão vai se tornando cada vez maior e daqui a pouco a gente vai enxergar a necessidade de ter um local, uma sede, de ter, quem sabe, até um local de assistência mesmo na prática, né? Assistência clínica, médica. Então eu sei que isso é uma trajetória, um longo caminho a ser traçado, mas eu creio que os primeiros passos a gente está dando e, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar muito longe. Essa assistência que visa ter a qualidade de vida, ela passa por muitos caminhos, né? E eu acho que um deles, o principal, vai ser essa constituição formal mesmo de um grupo que possa receber apoio como CNPJ, porque quando acontece isso, o valor de atenção, de assistência muda, né, perante a sociedade, perante as autoridades. Parece-me que isso, de certa forma, impõe um respeito maior, uma credibilidade maior, apesar de que o trabalho que a gente faz é um trabalho muito sério, né? A gente não começou assim... quando a gente criou um grupo no WhatsApp, né? Mas uma das coisas que eu deixei bem claro, quando a gente criou o grupo, eu e mais duas pessoas, eu, minha esposa e uma outra pessoa que se chama Ellen, que também é fibromialgica, né? Uma coisa que eu acertei com eles, falei, não, eu não quero que a gente faça um grupo de WhatsApp só para conversar. Porque grupos para conversa já existem muitos, né? Então vamos mesmo nos organizar para que a gente consiga levar nossas demandas. Porque tem algumas pessoas que têm condição financeira, por exemplo, que para elas já é difícil. Imagine quem não tem condição financeira. É mesmo. Imagine uma pessoa que está, por exemplo, na zona rural e que descobre que tem isso.
Uma pessoa, por exemplo, que ficou sem o seu emprego e a vida inteira teve uma vida estabilizada e hoje já não tem mais, porque a sua renda já não existe. Então, como que essas pessoas vão conseguir ter uma assistência se elas, praticamente hoje, para elas comerem, para elas vestirem, para elas se sustentarem é muito difícil. Então, precisa sim haver um grupo organizado que tenha consciência da importância de levar essas demandas e a demanda ser solucionada sim. Vinícius, alguns dos telespectadores que estão nesse momento nos vendo podem se identificar com os sintomas, podem pensar ou podem até mesmo já ter tido o diagnóstico da fibromialgia. Como que elas podem fazer para participar do Fibromoc? O Fibromoc hoje, como eu já falei, nós somos um grupo que está no WhatsApp e no Instagram. São as redes sociais que a gente tem no momento. Então elas podem procurar o @Fibromoc lá no Instagram, e no próprio Instagram tem também o endereço do WhatsApp. Então a pessoa acessando, sendo seguidor, ela vai conseguir achar lá o endereço do WhatsApp também. Nós criamos o grupo em maio do ano passado, né? No dia 3 de maio deste ano ainda vai completar um ano, e as pessoas têm procurado muito, né? A gente percebeu essa necessidade das pessoas se agregarem a algum grupo que dê voz, que dê condição dela seguir adiante para suas pautas. Então, em maio a gente ainda vai fazer um ano, e a gente tem descoberto essas pessoas por conta do grupo que a gente criou. Porque até então, como a gente falou que não existia para nós oficialmente uma estatística e onde elas estão, então a gente foi achando assim aleatoriamente. Certo. Hoje as pessoas é que tem que procurar da gente, né? Porque a gente tem divulgado, tem feito, no caso, uma mobilização ainda, vamos dizer, pequena, porque o município inteiro ainda não conhece. Mas eu acho que a partir desse apoio que a gente já conseguiu aqui na Câmara, a gente já deu um passo muito importante, que as pessoas já estão começando a procurar e se mobilizar para fazer parte do grupo. Tá certo, então. Vinícius, parabéns e sucesso aí pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, né? Que vocês possam conquistar mais espaços cada vez para ajudar mais pessoas. Eu agradeço, né? Primeiramente a Deus que nos deu essa oportunidade de nos organizar, e também a todas as pessoas que têm apoiado, né? A gente sabe que a partir do momento que elas conhecem, elas entendem, elas sabem que é impossível se tornar insensível à causa, porque é uma causa que realmente, quando a pessoa enxerga a necessidade dessas pessoas, é impossível se tornar insensível, né? A pessoa para pensar que pode ser um parente, ela pode também ser uma pessoa que lá na frente possa desenvolver esse problema, porque infelizmente nenhum de nós está imune a isso, né? Então a gente acredita que nós vamos sim conseguir avançar cada vez mais. Quero agradecer também pelo espaço aqui, né, no Câmara em Foco. É muito importante esse espaço. Creio que as pessoas que hoje se sentem enfraquecidas a partir de movimentos como o nosso, pode incentivar a criar outros grupos ou mesmo nos apoiar para que a força se torne maior. Então eu creio que as coisas vão acontecer, no tempo de Deus as coisas acontecem, mas eu acho que temos muito a caminhar e que vamos sim conseguir chegar aos objetivos que a gente propôs aqui, que é a visibilidade e também a qualidade de vida para as pessoas. E se um dia a medicina encontrar uma solução, uma cura, né, quem sabe essa cura não será também acessível às pessoas, como é o desejo nosso também, né? Tá certo, então. Muito obrigado a você. Câmara em Foco a gente se encontra na próxima semana. Tchau.